Vamos lá, pessoal, estou junto com vocês, nosso simulado de direito penal, segundo simulado TRF, segunda região. Vamos lá, vamos atacar aí a Consulplan. Olha lá. Pedro andava de bicicleta numa estrada rural, caído do veículo. Pedro andava de bicicleta numa estrada rural, caído do veículo e teve fratura exposta de uma das pernas. Tice Mévio passava pelo local. Tá meio estranho, mas vamos dar uma olhada na questão. Pedro andava uma bicicleta numa estrada rural, caído do veículo e teve fratura exposta do osso de uma das pernas. Tice Mévio passaram pelo local e viram Pedro caído, pedindo auxílio, mas deixaram de socorrê-lo, apesar de poder fazê-lo sem risco pessoal. Gente, o que a questão está tratando? A questão está tratando de quê? De concurso de agentes. Beleza? Ele quer saber se você sabe o que é autor, o que é partícipe, o que é autor, o que é coautoria. Tranquilo? Gente, facinho, facinho. Preste atenção. Vocês nunca mais vão errar. Preste atenção aqui no tio, ó. Autor é o cara que executa o crime. Esse é o autor. Esse é o autor, o cara que executa o crime. Beleza? Então o cara que tem uma participação no crime diretamente, ele é o quê, gente? O autor. O cara que ajuda o autor, eu vou chamar agora que eles são os coautores. Qual é a teoria adotada? É a teoria monista. Como assim teoria monista? Tá eu, João e Pedro. Nós três resolvemos roubar o banco. Eu fiquei no carro, Pedro entrou com a arma e o João roubou o dinheiro. Nós três iremos responder pelo mesmo crime. Qual o crime, gente? O crime de roubo. Só que cada um vai ter uma pena igual ou diferente? Diferente, de acordo com a sua proporcionalidade. Mas todo mundo responde pelo mesmo crime. Teoria o quê? Monista. Entende-se que a gente fez um único crime. Entende-se que nós três somos o quê, gente? O autor do roubo do banco. Tranquilo? E o que é o partícipe, gente? O partícipe é o cara que ele instiga, ele dá a fita, ele fala como vai ser, ele diz qual é o procedimento. Ele muitas das vezes ele pode te dar auxílio material, beleza? Cuidado. Por quê? Eu tenho o autor que é o mandante. Por exemplo, se eu contrato alguém, beleza, para essa pessoa matar, eu respondo por homicídio, porque eu não sou partícipe. Eu sou o quê? Autor. Porque eu estou realizando o ato de execução do crime. Mas o partícipe não. O partícipe ele já fala, ó, entre em tal lugar que é fácil de você roubar. Repara vocês uma coisa. Se o partícipe não tiver o autor, o partícipe não comete crime. Por quê? Se eu viro para o câmera e falo o seguinte, ó, entre em tal lugar que tem um dinheiro fácil, dá para você pegar. Se o câmera não fizer, eu não cometi crime. Por quê? A gente tem o iter criminis, que é o quê? Cogitação, preparação, execução e resultado. E a cogitação, ela não constitui crime. Então, eu cogitar na hipótese de roubar alguma coisa não é crime. Então, o partícipe só passa a responder pelo crime quando o autor executa o crime. E o partícipe responde pelo mesmo crime, mas com a pena atenuada. Entenderam? Então, o autor ele participa diretamente da execução e o partícipe ele ajuda, auxilia de alguma maneira, seja aí auxílio material, seja auxílio moral, como faz, vai dar certo, vai em tal lugar. Ou então, quando o partícipe dá uma arma, dá os objetos para que o autor execute o crime. Perfeito? Quando eu tenho mais de um autor, todos eles na relação são chamados de quê, gente? De coautor. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Pedro andava de bicicleta na estrada rural. Caiu do veículo e teve fratura exposta do osso de uma das pernas. Beleza? Tem um ponto aqui que está errado. De osso de uma das pernas. Tice e Mévio passaram pelo local, viram Pedro caído, pedindo auxílio, mas deixaram de socorrer. Então a gente tem um crime de quê, gente? De omissão de socorro. A prova quer saber se Tice e Mévio, eles respondem por quê? Para o concurso de pessoas. Repara vocês, gente, que para ter autor e coautor, ou seja, ter uma relação de coautoria, as pessoas têm que ter um liame na conduta, tem que saber da conduta, tem que combinar a conduta. Tranquilo? Combinar, no caso, qual é o caso aqui? Omissão de socorro. Então, Tício tinha que combinar com Mévio de o quê? De abandonar o indivíduo que está pedindo socorro. Aconteceu isso na questão, gente? Sim ou não? Fala com o tio. Não. Não teve um liame. Só passaram pelo local. Então, a questão, ela quer fazer com que vocês entendam ou leve vocês a achar que isso aqui é um concurso de agente, mas não é um concurso de agente. Cada um vai responder por um crime de forma
autônoma. Vamos olhar aí as questões agora, olha lá. Letra A, Tício como autor e Mévio como coautor. Não se caracterizam participação. Olha lá, Tício e Mévio como partícipes não se caracteriza coautoria. Não, os dois, eles não são coautores. Por quê? Eles não combinaram em realizar o crime, não tinham liame. Olha lá, Tício como autor e Mévio como partícipe. Não, Tício e Mévio como autores isolados, não se caracterizando o concurso de agente. É essa aqui, gente? Sim, é essa aqui. Beleza? Porque não teve liame, não teve um combinado entre a conduta para ocorrer o crime. Beleza? Vamos lá, vamos partir para outra. Olha lá, Tício e Mévio como autores isolados, não se caracteriza o concurso de agente. As medidas de segurança são executadas em face. Gente, medida de segurança. Quem é que vai ficar na medida de segurança? O inimputável e o semi-inimputável. Ou seja, o cara que não se imputa a pena porque ele não tem discernimento mental para saber o que é crime ou deixa de ser crime. Por isso, ele não fica numa cadeia, num presídio, uma penitenciária, ele vai ficar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com tempo de internação mínima, porque, nesse caso, o Estado busca curar o cara. Então, olha lá, a medida de segurança são executadas em face de quê? Olha lá, já está aqui, está até marcado. Inimputáveis por razões o quê, gente? Mentais, que nesse caso ele vai ficar no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, com prazo de internação mínima, que ao fim do término o juiz da execução vai verificar se cessou as periculosidades para esse indivíduo ser posto em liberdade. Tranquilo? Medida de segurança é um outro ponto do seu edital. Vamos lá. Olha lá. Tício, técnico socioeducativo, foi acusado pela prática de crime de abuso de autoridade. Então essa lei ela traz o direito de representação contra os crimes de abuso de autoridade. Olha lá, vamos dar uma olhada. Estará sujeito às sanções penais como suspensão do cargo. Opa! Suspensão do cargo por prazo de 5 a 180 dias. Isso é sanção penal ou é sanção administrativa, gente? Administrativa, então tá errado. Olha lá, B. Estará sujeito à sanção administrativa com a perda do cargo e a inabilitação para exercício de qualquer função pública por prazo de até 3 anos. Isso aqui é sanção administrativa, gente? Não, isso é sanção o que agora, gente? Penal, ele inverteu. Olha lá. Terá praticado o crime de abuso de autoridade caso tenha cometido, sem competência legal, ato lesivo à honra ou ao patrimônio da pessoa, o que, gente? Jurídica. Isso aí está predeterminado especificamente no artigo 4º, a linha H. Então isso aqui está no artigo, ó. Artigo 4º, a linha H. Beleza? Então, letra de lei, igual a Consulplan, como ela gosta de cobrar. Resposta letra C. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no gabarito. Olha lá. Não estará sujeito à sanção administrativa quase seja condenado criminalmente. Não, você pode ser condenado criminalmente, administrativo e civilmente. Resposta letra C. Olha lá. Terá praticado o crime de abuso de autoridade, quase tenha cometido sem competência legal, ato lesivo à honra do patrimônio da pessoa jurídica. Perfeito? Vamos ver mais uma aqui. Tício, delegado de polícia, efetuou uma prisão em flagrante delito, mas deixou de comunicar ao juiz competente. Ou seja, gente, está violando o direito da liberdade de locomoção, que está expressamente no artigo 3º, isso aí, da lei. Olha lá, mesmo estando obrigado a fazê-lo, segundo as leis brasileiras, essa omissão de Tício constitui o crime de quê, gente? Acabamos de ver, de abuso de autoridade. Isso aí está especificamente no artigo 3º, a linha A. Artigo 3º, a linha A. Quando fala o quê? Violar o direito de locomoção do indivíduo. Beleza? Gente, fechei mais o nosso segundo bloquinho, questões de direito penal, TRF, segunda região. Fechou? Estou com vocês, professor Patrick Barreto, Degrau Cultural Online.